Olá amigos, olá irmãos. Hoje, antes de estudarmos a Bíblia, eu quero convidar vocês para cantarem comigo o hino que aparece aí na sua tela. Vencendo vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os temidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. O dia da volta de Jesus será um dia muito glorioso para aqueles que creem e esperam por esse dia. No hino que nós cantamos, você percebeu que tem uma frase que diz: os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. E realmente, irmãos e amigos, os sinais da vinda de Jesus estão acontecendo em toda parte do planeta. E o texto para a nossa meditação é 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 até o verso 4. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Verso 2: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Verso 3: sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. E verso 4: traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Amigos e irmãos, vocês que estão me assistindo, o que vocês pensam quando leem um texto como este? Tudo é verdade ou tudo é mentira? Eu faço essa pergunta porque eu sei que existem pessoas que acreditam em tudo na Bíblia, ou acreditam que tudo é verdade. Mas também existem pessoas que dizem que tudo isso não passa de uma grande bobagem. Particularmente, eu creio que tudo isso é verdade, porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Sabe, amigos e irmãos, quando lemos a Bíblia, devemos ter em mente
que Deus fala conosco. E nesse texto que nós lemos, Deus está mostrando o que iria acontecer no final da história desse mundo. No livro de Números, no Velho Testamento, no livro de Números, no capítulo 23 e no verso 19, está escrito que Deus não é homem para que minta. E então, se Deus não mente, então tudo que está na sua palavra é verdade. É a verdade. E a maior prova de que as palavras de Deus são fiéis e verdadeiras é o fato de que tudo o que está escrito nesse texto que acabamos de ler está acontecendo na sociedade do mundo inteiro. Não tem como negar isso. Se você tiver alguma dúvida, eu desafio a você a perguntar, quem sabe para as pessoas mais idosas, pergunte o seguinte: se o mundo sempre foi assim, como está sendo nos nossos dias? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito idosa, mas eu me lembro e digo para vocês que no tempo da minha juventude as coisas eram bem diferentes. E quando eu digo em coisas diferentes, eu me refiro às coisas ruins que existem hoje em dia. E que alguns anos atrás, quem sabe há 30, 40 anos atrás, nem se cogitava. Nesses versos de 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 a 4, aí, nesse relato, estão incluídos todos os problemas que há no mundo. Você já percebeu que tudo no mundo parece conspirar contra o bem, contra a família, contra tudo aquilo que é de direito? Você já notou que cada dia que passa, o mundo está se tornando cada vez mais assustador? Vamos ler em São Lucas, capítulo 2, aliás, São Lucas, o capítulo 21, o verso 25 ao 28. Neste relato são palavras de Jesus. E eu quero que você acompanhe comigo agora, veja o que Jesus falou sobre os acontecimentos que teriam lugar no fim dos tempos. Lucas 21, verso 25. Jesus dizendo: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e em perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Verso 26. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. No verso 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Verso 28, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Você observou que o texto começa desanimador? Jesus fala de coisas terríveis ou horríveis, mas o texto termina trazendo uma grande esperança. Você consegue perceber que quando Jesus fala sobre os acontecimentos dos últimos dias, você percebe nas palavras de Jesus que ele não tem nenhuma intenção de assustar as pessoas, mas sim, Jesus tem a intenção de avisar e chamar a atenção das pessoas para que se preparem para a sua vinda. Quer acreditemos, quer aceitemos ou não, prezado amigo, Jesus virá. Quer as pessoas gostem ou não, Jesus virá. E ele virá com um propósito. Ele virá para buscar aqueles que o esperam, aqueles que confiaram nele, que aceitaram o seu sacrifício, e ele virá também para pôr um fim a este mundo mau. É possível que alguém que não esteja acostumado a ler a Bíblia, ao ouvir uma mensagem como esta, pode até ficar chocado ou achar que é um exagero. Quem sabe no primeiro momento a pessoa pensa que é um exagero, mas não é. Se nós compararmos o nosso tempo com o tempo
lá nos dias de Noé, nós vamos ver que quando Deus dá um aviso, Deus quer salvar as pessoas ao dar o aviso. Vejam bem, Noé pregou por 120 anos, dizendo que ia haver um dilúvio e que o mundo seria destruído. As pessoas acharam que Noé estava ficando louco. Outros acharam que Noé era um alarmista. E Noé foi chamado até de fanático. E as pessoas que não acreditaram nos avisos de Noé, todas morreram, afogadas nas águas do dilúvio. Ninguém escapou. Só foi salvo Noé e a sua família, porque entraram na arca. Agora, existe uma coisa que deve ficar bem clara na minha mente e na sua mente. Não foi Noé que inventou aquela história de que haveria um dilúvio e iria destruir o mundo. Foi Noé que inventou aquilo. Noé apenas pregou aquilo que Deus pediu que ele pregasse. Não foi uma mensagem inventada da sua cabeça, mas Noé advertiu o mundo baseado nas palavras de Deus. A Bíblia não apenas nos diz o que vai acontecer nos últimos dias, mas a Bíblia também nos mostra como devemos viver nos últimos dias. E eu quero ler agora com você Hebreus, no livro de Hebreus, ali no Novo Testamento, no capítulo 10 e o verso 38. Deus está falando aqui, nesse texto que vamos ler, Deus está falando qual é a maneira correta de viver nos últimos dias. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Você notou que Deus aqui está falando que nos últimos dias, as pessoas, os seus filhos, vão viver pela fé. E aqueles que recuarem, aqueles que deixarem de confiar em Deus, aqui Deus está falando que não terá prazer nele. E viver pela fé, meus queridos, você sabe o que é. Viver pela fé é ter contínua confiança em Deus e total dependência de Deus. Então, nos últimos dias, ao mundo estar passando por vários problemas, nós temos que nos apegar a Deus, temos que confiar nas promessas de Deus. Nós temos que depender dele inteiramente na sua orientação, o que fazer, para onde ir, o que não fazer. Temos que viver pela fé. Uma coisa que deve ficar clara para nós também é que Deus não fará mal a ninguém. Deus não tem prazer no mal. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus está interessado somente no nosso bem e na nossa salvação eterna. Mesmo quando em alguns momentos ou em determinadas situações parece que Deus nos abandonou, mesmo nesses momentos nós devemos continuar confiando e acreditando nele, de que no final tudo dará certo. Se estamos obedecendo a Deus, todas as consequências ficarão por conta dele. E quando estamos com Deus, tudo terminará bem. Para finalizar, eu quero dizer que foi Jesus quem mencionou a fé como a nossa única esperança diante das dificuldades. E eu quero lembrar você aqui que Jesus disse que a pessoa que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, essa fé irá remover montanhas. Você acredita nisso? Quem tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, segundo as palavras de Jesus, montanhas de dificuldades serão resolvidas, serão dissipadas. E de acordo com as palavras de Jesus, quando nós vivemos confiados pela sua palavra, nós temos uma segurança total. Porque ele promete assim, ele fala assim, sem mim nada podeis fazer. E o apóstolo Paulo, quando entendeu essas palavras, ele já dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Você quer estar preparado ou preparada quando Jesus voltar? Jesus virá para buscar os seus filhos, aqueles que são fiéis, aqueles que amam a sua palavra,
aqueles que aceitaram o seu sacrifício, aqueles que confiam em Deus e vivem na dependência total de Deus. Jesus virá para buscar estes. E eu quero estar preparado. Eu quero ser o vitorioso. Por isso, eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus a cada dia, a cada manhã. Eu renovo meu voto de fidelidade a Deus. Renovo o meu voto de aliança com Deus. E assim também você deve fazer. É assim que se vive pela fé. Você se entrega a Deus e deixa Deus dirigir a sua vida. Antes da oração, eu quero dizer o seguinte: se você quer fazer um agradecimento a Deus, se você quer fazer um pedido de oração a Deus, você quer contar algumas coisas, algum problema que quer que a gente ore, então deixa aí nos comentários o seu pedido e nós vamos orar. Se você quiser compartilhar também essas palavras com alguém, pode fazer isto, você estará ajudando as pessoas também a confiar nas promessas de Deus. Agora vamos orar. Nosso Deus querido, amado Pai Celestial, Senhor, nós agradecemos pelo dom da vida, agradecemos pela certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, que deu a vida por nós na cruz. Senhor, ensina-nos a viver pela fé. Nós sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, como diz a Tua palavra, mas há uma esperança, há uma promessa de que se olharmos para cima, receberemos o poder para vencermos as batalhas, as dificuldades que aparecem diante de nós. Por isso nós nos entregamos em Tuas mãos, pedimos a direção do Teu Espírito Santo para que nos guie e nos ensine somente a verdade. Por favor, Senhor, abençoa cada pessoa, cada família que está acompanhando nesta hora o estudo e que estão decidindo entregar a vida em Tuas mãos. Por favor, Senhor, dá a Tua bênção grandiosa, salvadora, protetora, curadora. Nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.